Olá, meus amigos aqui do meu canal do YouTube. Muito bom estar com vocês de novo hoje. Hoje eu queria trazer um assunto sobre fitoterápicos. Vou falar sobre valeriana. Nós estamos num mundo tão medicado, né? E existem alguns produtos naturais que podem ajudar muitas situações, muitas pessoas. Existem medicamentos alternativos, vamos usar essa palavra, como os florais de Bach, homeopatia e fitoterápicos, né, que são produzidos, esses três são produzidos de maneira diferente e possuem também por trás deles, ou junto deles, uma filosofia diferente. Por exemplo, os florais de Bach foram desenvolvidos por um médico chamado Edward Bach, que entre os anos 1920 e 1930, ele classificou 38 essências como tratamento alternativo ou complementar para curar emoções negativas e produzir bem-estar físico. Estudos mostram que os florais agem semelhante ao placebo, ou seja, placebo é um medicamento que não tem nenhuma química ali. Então, alguns estudos mostraram isso, de que parece que as pessoas que tiveram uma certa doença usaram florais e usaram placebo e os resultados foram bastante semelhantes. Homeopatia é uma forma de terapia alternativa com uma forte filosofia atrelada a ela. Ela foi criada, a homeopatia, pelo alemão Samuel Hahnemann em 1796 e é baseada no princípio que em latim se diz similia similibus curantur, ou seja, os semelhantes se curam pelos semelhantes. O tratamento homeopático é feito a partir da diluição e dinamização de uma substância que produz o sintoma no indivíduo saudável. Na produção do remédio homeopático, se usa uma substância que produz certa doença, dilui-se várias vezes, sacode várias vezes, faz a dinamização, como é chamada, e atribui-se que ao final desse processo de preparo do produto, tem uma energia que atuaria na energia vital em nosso corpo, já que não teria, depois das várias diluições, aquela substância química original ali. Agora, sobre fitoterapia, que é o que eu quero focar essa minha apresentação de hoje, um bom fitoterápico é a Valeriana officinalis. Só lembrando o seguinte, de que fitoterapia é um tratamento de doenças ou sintomas no qual se usa plantas medicinais. Existem fitoterápicos em forma de cápsula, de comprimido, de pomada, de chá. Os fitoterápicos, eles possuem um efeito farmacológico conhecido cientificamente, comprovadamente. Fitoterapia, tratamento baseado em plantas medicinais, é realmente com resultados controlados, resultados já sabidos da substância, dos princípios ativos daquela planta ali. Então, como eu estava dizendo, um bom fitoterápico é a valeriana. O nome científico é Valeriana officinalis, que pode ser comprada sem receita e produz um bom número de pessoas, não vou dizer em todos, né? Todas as pessoas, mas produz a valeriana bons resultados positivos para insônia, ansiedade excessiva, redução da pressão arterial e até melhora em algumas mulheres as cólicas menstruais. A valeriana pode ser usada para insônia e ela tem vantagens quando comparada com os medicamentos indutores de sono, né, os indutores sintéticos de sono, porque em geral a valeriana é muito menos tóxica, não causa dependência importante como os sintéticos fazem. Pessoas com insônia rebelde de longa data, que tem realmente muita complicação para dormir, tem tanta história emocional por trás disso aí também, essas pessoas que já usaram medicamentos sintéticos para ansiedade e para insônia, podem não ter bons resultados com a valeriana, porque o corpo delas ficou meio que viciado nos remédios chamado tarja preta, né? Mas é possível, pode ser que algumas pessoas, mesmo assim, com essa característica, né, de insônia rebelde, insônia de longa data, é possível que usando uma dose maior de valeriana, por exemplo, 2 cápsulas de 500 miligramas cada, usando também o lúpulo, né, pode usar juntos se for necessário. O lúpulo é também um medicamento engraçado, usado para fazer cerveja, mas é uma planta medicinal, que o nome científico é Humulus com H,
Humulus lupulus, que é um medicamento, um fitoterápico que ajuda no sono. Então pode usar uma cápsula de lúpulo de 250 mg, algumas farmácias de manipulação produzem o lúpulo. E talvez manipulo o lúpulo, né? E talvez junto disso, da valeriana, do lúpulo, pode ser a melissa, o nome oficial é Melissa officinalis, também em cápsula de 500 mg. Pode ser que estão juntando isso nessas pessoas que têm grande dificuldade de longa data para dormir, pode ser que ajude a dormir melhor. Nos primeiros 3 meses de gravidez não se deve usar valeriana. E após esse período dos 3 meses, então tem que conversar com seu ginecologista e avaliar. E é aconselhável também tomar valeriana umas 2 horas antes de deitar, porque os remédios chamados tarja preta, essa turma aí, né, Rivotril, clonazepam, alprazolam, tudo isso, geralmente demora via oral 40 minutos, no máximo 1 hora para fazer efeito. Mas fitoterápica às vezes pode demorar um pouco mais para ter o efeito. Então, se você vai usar valeriana, ou lúpulo, ou melissa para dormir, então é melhor você usar 2 horas, pelo menos antes daquela hora que você costuma ir deitar para dormir. Para muitas pessoas, a valeriana diminui a ansiedade excessiva. Ela parece não apresentar problemas colaterais como aqueles que são produzidos por tranquilizantes sintéticos, né? Como eu citei, o alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam, lorazepam, entre outros. Então esses calmantes tarja preta, além de viciar, alguns alteram a memória de curto prazo, entre outros efeitos negativos. Se precisarem ser usados, esses sintéticos devem ser tomados pelo tempo mais curto possível e sob orientação do seu médico. Algumas pessoas têm ansiedade diminuída realmente a tomar a valeriana de dia, sem prejudicar os reflexos e sem produzir sonolência. Isso acontece porque com alguns, mas não com todos. Por isso é preciso avaliar, para ver se como que a valeriana, né, age em você durante o dia, para ver se ela dá sonolência ou não. Se der sonolência, então tem que concentrar a tomada à noite, senão atrapalha você de fazer suas atividades profissionais e até operar certas máquinas ou dirigir. Então, esse fitoterápico, a valeriana, pode ajudar a diminuir também a pressão arterial em algumas pessoas, mas isso precisa ser avaliado pelo médico e você não deve substituir medicamentos para hipertensão arterial pela valeriana por conta própria. Valeriana em chá e mesmo em erva, né? Mesmo a erva na cápsula tem um cheiro bem desagradável. Então, alguns já sabem disso, se você não sabe, é um cheirinho bem ruim. Mas o sabor, se você vai tomar um chá de valeriana, o sabor não é ruim como o cheiro, como o odor dela. Você pode achar também em cápsulas de extrato seco ou em pó. A vantagem da valeriana ou de qualquer fitoterápico extrato seco é que nessa forma extrato seco é que ele contém apenas os princípios ativos daquela planta, já que no preparo do pó a planta toda é moída. Então, como eu expliquei antes, se você quer usar a valeriana para combater a insônia, é melhor tomar 2 horas antes de você deitar, porque ela, como eu disse, em geral demora mais a fazer efeito quando comparada com esses remédios aí sintéticos, tarja preta para insônia. Bom, é uma orientação para você e espero que, se for necessário, a valeriana possa te ajudar. Grande abraço. E lembro que esse vídeo fica disponível aqui no meu canal do YouTube durante uma semana e após uma semana ele vai para dentro da comunidade Claramente. Fiquem com Deus.